né, hoje. Vou dar minha aqui. Amados, vamos manter então as nossas Bíblias abertas no capítulo 17 do Evangelho segundo João. Foi a leitura que foi feita, né? Nós encerramos na semana passada o capítulo 16 e hoje vamos começar no capítulo de número 17. Nós vimos a crescente, né? O crescente, a constante que Jesus vem fazendo até que ele chegue a este ponto do capítulo 17, que é conhecido como a oração sacerdotal do Senhor Jesus. Nós percebemos ali no capítulo de número 12, Jesus rejeitando aquelas pessoas, né, que vinham até ele somente interessadas no poder dele. Vimos que eles chegam deliberadamente até ele: o Senhor está por aqui, nós estamos atrás do Senhor. Ele diz: vocês estão atrás de mim não pelo sinal, vocês estão atrás de mim porque comeram, beberam, né? Vocês querem alguma coisa que não é o sinal verdadeiro que eu vim trazer. No capítulo 13, Jesus se coloca ali como o grande servo mesmo da humanidade, né? Onde ele vai mostrar a característica dele de anunciar quem quiser que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Lava os pés dos apóstolos ali, dos discípulos. É importante a gente não esquecer, no meio desses discípulos estava Judas. Nunca se esqueça. Jesus dá oportunidade até um momento em que essas pessoas têm um encontro com o Espírito de Deus. A mesma coisa que nós vamos fazer aqui. Jesus celebra lá a ceia aqui, ele celebra lá no capítulo 13, ele vai dizer: um de vocês há de me trair. Começa aquela comoção entre eles, né? Sou eu, Senhor, sou eu, Senhor, sou eu, Senhor, a tal ponto que Pedro está tão inquieto que ele pede para o João, que está bem ao lado de Jesus ali, ele pede: pergunta para ele quem é, pergunta quem é, João. A inquietação está constante na vida dele, ele vem fazendo o trabalho dele ali, mostrando claramente. Ele pega e diz para o João: eu vou molhar o pão no vinho, e aquele a quem eu entregar o bocado molhado, esse é o que há de me trair. Então perceba que Judas recebeu tudo que todos receberam, até o último momento. Deus não se cansa de ensinar, não se cansa de mostrar, não se cansa de bater nos corações. E aí nós temos o capítulo 14, a coisa está bem confusa, eles estão preocupados: sou eu que traio, não sou eu, e eu vou salvar Jesus, eu não vou. Pedro quer salvar Jesus. Jesus diz que o galo, antes de cantar 3 vezes, ele ia negar Jesus. Aí um nega Jesus, o outro trai, os outros não sabem quem é que vai estar traindo, e de repente Jesus diz: calma, não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede em meu Pai, em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então perceba, a situação clara para nós é de sentimento. Nós não podemos brincar de cantar. Isso não é adoração. Nós não podemos, sem sentimento algum, corresponder com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz no Salmo 150 que nós louvamos a Deus pelos atos poderosos dele. Não é nós cantamos a Deus, fazemos de qualquer jeito, do jeito que nós quisermos. É preciso comunhão com ele. É preciso que nós nos comovamos, porque ele vai dizer algumas coisas, né, para esses discípulos, que eles vão ficar bastante preocupados. Quando nós entramos aqui no capítulo de número 15, nós tivemos essa percepção muito clara de Jesus colocando que ele é a videira verdadeira, e aí ele faz algumas colocações que são difíceis de serem entendidas. Ele diz: olha, aquele que está em mim, esse que está em mim vai dar muito fruto. Agora tem outro que está em mim que não dá fruto, esse é cortado e jogado fora. Então fica aquela questão: quem é que está dando fruto? Quem é que vai ser cortado e jogado fora? Quem é que já foi jogado fora? Perceba, nós não podemos ter essas dúvidas. Nós já temos o Espírito Santo de Deus.
A dificuldade que eles encontravam aqui, muito grande, é que eles ainda não haviam recebido o Espírito de Deus. É o Espírito que nos guia a toda a verdade. Nós não podemos ter essas dúvidas. Nós temos que caminhar com Jesus e ter essa percepção. Entrando no capítulo 16, ele vai falar do Consolador. Aí ele diz, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Nós não podemos ter dúvida alguma do que é o pecado, do que é a justiça de Deus, do que é o juízo de Deus. Por quê? Porque o plano de Jesus no capítulo de número 17 é orar não só por aqueles que estavam ao lado dele. Ele ora por eles. Imagine, ele vai orar agora por alguém que ele sabe que vai traí-lo. Ele vai orar agora por alguém que ele sabe que vai negá-lo daqui a pouquinho. Ele vai orar por João, que vai se esconder no meio das mulheres ali, e vai estar lá perto de Jesus na cruz, mas assim que anoitece, que as coisas pegam e fogem também. Ele vai orar agora por aquelas pessoas que vão deixá-lo sozinho, mas ele diz, não se preocupem, porque isso está escrito que aconteceria. Então a vida de Jesus, ela é um relance para nós do que nós devemos viver. E ele começa então dizendo assim no capítulo 17, tendo Jesus falado então estas coisas, que coisas? Todas estas coisas que eu contei para vocês. Todas estas coisas. Perceba que personalidade, que segurança Jesus tinha, que maneira de se portar diante do abandono, maneira de mostrar quem é o mundo e o que o mundo é capaz de fazer com pessoas que são beneficiadas por ele, pessoas as quais ele abraçou, que ele caminhou 3 anos e pouquinho, vão abandonar. Então ele diz essas coisas todas, e ele então se ajoelha e levanta os olhos ao céu e diz, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. Então, ele está praticamente aqui se despedindo dos discípulos. Por isso que no capítulo 16, ele diz, se eu não for, não virá o Consolador. É preciso que o Consolador venha, porque a noção é de perda de um ente querido. Sabe, se você soubesse agora que um ente querido teu, daqui a 10 dias fosse partir, daqui a 15 dias fosse partir, como é que estaria o teu sentimento com relação a isso? Dá um vazio muito grande, dá uma desesperança. Ele caminhou conosco 3 anos e pouco, ele batalhou, nós vimos ele nos proteger na tempestade, nós vimos ele nos livrar dos demônios, nós vimos ele sarar pessoas, ele amar, e agora ele está dizendo que vai para o Pai. Então a proposta de Cristo para mim, para você, ela tem essa relação de que ele foi glorificado pelo Pai. E a glorificação de Jesus se dá somente no momento em que o ódio da humanidade é lançado sobre ele. Todo o ódio da humanidade é lançado sobre ele, ou seja, o pecado da humanidade é lançado sobre Jesus. Todos os seres humanos, quando nascem, mesmo que não saibam, odeiam Deus. Ninguém deseja fazer a vontade de Deus. Ninguém almeja ser conhecedor da verdade, ser conhecedor da vontade de Deus. E a proposta de Jesus é que nós aprendamos a orar como ele orou. Aprendamos literalmente a ver que há um sentimento, né? Ele disse para nós, na semana passada, no capítulo 16, ele disse, olha, vai chegar um momento que eu não vou interceder por vocês. Meu Pai ama tanto vocês, ele tem, sabe, uma ligação com vocês, que vocês vão falar com ele, ele vai atendê-los. E é preciso que vocês compreendam isso. Por isso que ele diz, chegou a hora, Pai, eu vou te glorificar, o Senhor me glorifica com o quê? Com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Ele é o próprio Deus. Então, no decorrer desta oração, nós vamos
tem que entender que o que Cristo pede para nós, ou pede por nós a Deus, é uma coisa só, é unidade. É unidade. Desde o Velho Testamento ele ensina, andarão dois juntos se não concordarem? Não. A espiritualidade, ela é única. Aquilo que você vê como sendo o cerne, né? Ou seja, o centro das questões místicas, não tem nada a ver com a espiritualidade que Jesus trouxe. Jesus veio, Jesus não matou um animal, Jesus não se dirigiu a nenhum local onde sacrifícios humanos eram feitos. Jesus nunca se dirigiu a nenhum local para que pudessem visualizar nele alguma comunhão com qualquer tipo de misticismo que não fosse a espiritualidade que só Deus tem. Agora, nós precisamos aprender isso com ele. Não existem dois espíritos, a Bíblia é clara. Deus é espírito, só Deus. Ninguém mais é espírito, anjo não é espírito, arcanjo, ninguém é espírito. Todos são criaturas de Deus e têm seus corpos. Alguns têm os corpos espirituais e nós temos o nosso corpo físico. Mas espírito é somente Deus. Por isso que ele diz, tem falado essas coisas, levanta os olhos ao céu e diz, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Assim como o Senhor conferiu autoridade a mim sobre toda a carne, a fim de que o Filho conceda a vida eterna a todos os que me deste. E aí ele explica o que é a vida eterna. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, o Cristo, a quem enviaste. E aqui ele faz um apelo, então, para que nós pensemos e reflitamos na triunidade de Deus. O exemplo de unidade que nós temos é o da triunidade de Deus. Nós dizemos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Nós dizemos que eles têm a mesma substância. Isso quer dizer, eles têm o mesmo poder. É um só Deus que se manifesta em três pessoas. E perceba que não há divergência nenhuma nessas três pessoas. Imagine se fossem três deuses, cada um pensando de uma forma, cada um direcionando para um lado o seu poder. Não haveria unidade. Então a triunidade de Deus é o exemplo que Deus nos dá a respeito da unidade que Ele deseja que nós tenhamos dentro do contexto de terra, como igreja. Pense, vou falar de novo. Deus Pai, Deus mesmo, verdadeiro, Deus Filho, Deus mesmo, verdadeiro, Deus Espírito, Deus mesmo, verdadeiro, com todos os atributos, todo o poder que um Deus só tem. Se não houvesse uma unidade neles, não haveria como subsistir, porque os três têm o mesmo poder. Imagine três pessoas com o mesmo poder, poder que nada pode superar, nada pode impedir de fazer qualquer coisa, lutando entre si. Então nós precisamos pensar que habita em nós um Deus. Deus habita em nós. E se Deus habita em nós precisamos entender que esse Deus, ele veio para glorificar a pessoa do Senhor Jesus. Ele não se coloca como maior ou como menor. O Espírito de Deus glorifica o Senhor Jesus e o Senhor Jesus glorifica ao Deus Pai. Mas quem habita em nós é Deus, meus irmãos. Essa dificuldade a maioria das pessoas tem. Imaginar simplesmente Jesus como homem. Ele é homem, 100%. O corpo dele, que ele recebeu na sua ressurreição, está à direita do Pai. Mas ele é divino. E ele não está em nós com o seu corpo. Ele está em nós com o seu Espírito.
Saiu disso é misticismo. Qualquer coisa que foge disso não é unidade, é misticismo. E aí, quando nós evidenciamos a proposta de Jesus no próximo verso, seria o 4: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que o Senhor me confiou para que eu fizesse. Abra, por favor, sua Bíblia, ele vai colocar no telão para nós, capítulo 4, desse mesmo Evangelho. Vamos ler alguns versos a partir do verso de número 31. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: teria, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa é a proposta de Jesus. Por que Jesus viveu como viveu? Simplesmente porque ele conhecia a vontade do Pai e obedecia a vontade do Pai. Eu te glorifiquei na terra, Senhor, porque eu consumei, eu terminei aquilo que o Senhor me deu para fazer. Os discípulos não entendiam. Ele lá, perto da mulher samaritana, aquela coisa, eles chegam ali e oferecem: olha, nós temos comida, o Senhor deve estar com maior fome. Ele diz: não, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Ou seja, a vontade do Pai para nós, segundo a pessoa de Jesus, dentro dos 7 eu sou dele no Evangelho de João, eu sou o pão. Essa é a comida que satisfaz o nosso espírito. Nós não somos só carne, nós somos espírito e alma. Então nós precisamos entender isso, porque há unidade na triunidade de Deus, porque há respeito, ou seja, o respaldo da missão de cada um foi respeitado até o último limite, está sendo respeitado até hoje e será por toda a eternidade. No nosso caso, o que acontece é o seguinte: nós ressuscitamos há pouco tempo. Eu ressuscitei há 40 anos atrás. Alguns irmãos aqui há 20, outros há 15, outros há 10, outros há 7. É muito pouco tempo para definir uma espiritualidade. Por isso que Satanás se aproveita claramente da religiosidade e lança o misticismo dentro do contexto, não só onde Cristo habitou, mas de todo o planeta. Onde nós fomos dentro do planeta, nós vamos ver o místico sendo adorado, vamos ver o misticismo tomando conta de todas as coisas, vários deuses se levantando. Nós não conhecemos muito. 40 anos de espiritualidade é muito pouco. Por isso que Jesus ele disse para os apóstolos: tomem muito cuidado, porque o espírito na verdade está preparado, mas a carne é fraca. Ou seja, o nosso espírito está nas mãos do Senhor, mas o Senhor nos ensina claramente que há uma guerra, há uma luta do espírito dele contra a nossa carne. A nossa carne, ela precisa ser direcionada pelo nosso espírito que está ligado ao Espírito de Deus. Mas, irmão, em muito pouco tempo, nós não estamos falando aqui de coisas materiais. Nós estamos dizendo aqui, por exemplo, você entra lá numa oficina mecânica hoje, lavando peças, daqui 20 anos eu encontro você um grande mecânico. Não estou dizendo de alguém que entra numa faculdade de medicina, passa lá seus 6, 7 anos, daqui 20, 25 anos eu encontro você, está uma baita do médico, um cientista, alguma coisa. Nós estamos falando de espiritualidade. Nós temos milênios de criação da terra,
estamos ainda andando como se estivéssemos pairando sobre um pequeno, mas pequeno, muito raso grau de espiritualidade. Por quê? As pessoas não desejam que a obra de Deus seja feita em sua vida. O misticismo agrada muito mais. O místico faz com que você se sinta dono de algum Deus e você faça trocas com esse Deus. Na postura de Jesus, não. Anda comigo, capítulo 6, para a gente ler o que eu falei no princípio. Já? Capítulo 6. Perceba que a multidão deseja. No dia seguinte, a multidão, verso 22, que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali com os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura, e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não pelo que vistes, sinais que deveriam ter vistos, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, veja, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou como seu ser. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: o que faremos para realizar a obra de Deus? Ou seja, como é que faz essas coisas que se faz? Como é que faz pão multiplicar? Como é que faz cego enxergar? Como é que faz aleijado andar? Como é que faz mudo falar? Como é que expulsa demônio? E Jesus então vai mostrar qual é a obra do Pai. Que a intenção deles era o poder, era aprender a fazer as coisas para serem parecidos com Deus. E a proposta de Jesus é ressuscitar espíritos e criar um novo tipo de seres humanos. Olha a resposta de Jesus, para que eles pudessem entender como estavam enganados. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, vocês estão todos em pecado, e o pecado é não crer na pessoa de Jesus. Então, o misticismo, ele toma conta das pessoas, não é de agora. Quantas pessoas, né, sempre almejaram ter esse tipo de concepção na sua vida, como curandeiro, ou tantas coisas. Isso chama a atenção de multidões, não é de agora, eu digo, muito antes da chegada de Jesus, já tinha os magos, tínhamos aqueles magos que estavam desde o Egito, né, lá, há milênios atrás, e também ali no período em que a Babilônia estava subjugando Judá, havia os magos que ali estavam. Hoje a mesma coisa. A maioria da humanidade, elas querem alguém, se chama Jesus, amém, se chama Buda, amém, se chama Seito Noé, amém, se chama Maria, amém, se chama, desde que dê alguma coisa a ela, amém. Jesus não aceita isso, nós já estudamos sobre isso. Jesus deseja transformar pessoas para que essas pessoas possam realizar a obra do Pai na terra. Então perceba, o meu espírito, o seu espírito estão preparados, mas tem muito pouco conhecimento. E é porque Deus falha? Não, porque nós não permitimos muitas vezes que o Espírito faça o trabalho que deve fazer. Essa é a grande questão. Eu pergunto a vocês, eu tenho 40 anos com Jesus, quanto tempo será que eu tenho de estudo das Escrituras? Quanto tempo de oração eu tenho?
Ninguém sabe. É necessário um preparo para a espiritualidade. Nós pensamos, Jesus caiu de paraquedas, de repente disse, olha, eu sou o Messias que veio. Não, antes da fundação do mundo, já estava preparado todo aquele plano espiritual. Deus demora, praticamente ali 5.000 anos para que Jesus pudesse vir à Terra. Nós estamos na Terra com 7.000 e poucos anos. Ele demora praticamente 5.000 anos para poder trazer Jesus à Terra. Nós estamos com quase 2.000 anos com Jesus. Muitas coisas nós descobrimos agora, há 70, 80 anos atrás. A humanidade, se cedesse o seu coração para Jesus, nós iríamos ver literalmente como haveria o Evangelho de Jesus sendo propagado, e aí sim nós estaremos sentindo a iminência da volta de Jesus. Enquanto isso, as mentes, trabalhando no lugar do Espírito, preocupam tanto com guerra, preocupa tanto com terremotos. Jesus está às portas, ao terremoto. Quantos milênios vem se falando isso? Jesus disse, gente, por favor, isso é o princípio das dores. Eu só volto, é a proposta dele, quando todos ouvirem o Evangelho. Não tem outro jeito. Então Satanás sabe disso. Por isso que ele não permite que você ou que eu avancemos nas questões espirituais. Ele faz com que nós, às vezes, até brinquemos de espiritualidade, brinquemos de Evangelho, com que nós façamos as coisas como se nós fôssemos o nosso próprio Deus, ou nós regêssemos a nossa vida como sendo um Deus. Perceba que Jesus vem trabalhando. O verso 4 ele disse, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra, veja que me confiaste para fazer, ou seja, esse é meu alimento. Ele falou para eles lá, eu me alimento da palavra de Deus, eu tenho uma obra a realizar, eu não vou desviar a minha mente dessa obra, a proposta dele. E agora, glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Antes que qualquer coisa existisse, a Trindade de Deus já existia. Não três deuses, mas um Deus que se manifesta de três maneiras. E a colocação, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiastes e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e que creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Veja, não rogo pelo mundo, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Eu já não estou, veja, no mundo, mas eles continuam no mundo. Faço que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então, perceba, como nós vamos ter unidade se não há espiritualidade? Como nós vamos ter unidade se descobrimos a espiritualidade, mas ainda temos o desejo de viver o misticismo? Não pode haver aliança entre misticismo e a espiritualidade do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias com calma, para a gente poder perceber essa unidade que ele vai colocar para nós. Livro de Efésios, por favor. Capítulo número 4. Bem, vou ler do verso 1 ao verso 6. Verso 1 ao verso 6.
Perceba o roubo de Deus. Mais uma vez ele usa essa expressão, a mesma que ele usa em Romanos 12, ele diz para calor. Imagine Deus dizendo para você, ou para mim, Walter, eu roubo a você. Se eu não sinto nada, imagine Deus dizendo, eu roubo a você. Deus deveria dizer, faz e acabou. Mas ele precisa que o nosso sentimento também esteja envolvido. Rogo, pois, a vocês, eu que estou preso pelo Senhor, que andem de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar, veja, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então veja, só existe um Espírito, não existe mais de um. Só Deus é Espírito. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 17, claro. Deus é Espírito, e onde está o Espírito de Deus, ali há alegria, em outras versões, ali há liberdade. Não existe mais de um Espírito. Então ele fala, é preciso que vocês mantenham a unidade desse Espírito, que é único. E é essa oração que nós vamos ver que Jesus está fazendo lá. O ponto-chave lá não é, Senhor, livra eles de doença, livra eles de perseguição. Não, que eles sejam um. Que eles sejam um. Que eles consigam identificar quem tem o Espírito de Deus e quem está vivendo no misticismo. Para quê? Para que eles possam se portar de forma tal que aquelas pessoas se convençam literalmente que eu estou na vida deles. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos, veja, diligentemente, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele disse, por que isso? Há um só corpo, há um só Espírito, como também fostes chamados numa única só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então aqui ele desmembra, para a gente entender, a triunidade de Deus. Um só Senhor, um só Espírito, um só Deus. E quando ele retrata esse Deus para mostrar para nós que o Espírito, o Filho e o Pai são um só Deus, olha o que ele termina dizendo. Ele diz, verso 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. O Deus que está em nós é aquele que foi oferecido pelo Filho e pelo Pai. Eu vou, mas eu não deixo vocês órfãos. Eu voltarei para que vocês não sintam esse temor que estão sentindo agora, para que vocês não se sintam abandonados, para que vocês não sejam enganados. Então veja, é uma unidade. E se nós não entendemos isso, nós nunca vamos enxergar o mundo como Jesus enxerga. O grande problema nosso é acreditar que Jesus se equivocou. Uma jovem um dia chegou para mim chorando e disse, eu não aguento ver o senhor falar que o mundo jaz no maligno. Eu digo, não sou eu que falo, é a Bíblia. Porque se nós olhamos para o mundo no sentido humano, amém.
Nós vamos na padaria do seu José, que é macumbeiro, não tem problema nenhum. Compre o pão lá, chega em casa e ore. Você vai no açougue do seu Manuel, que sei lá, sei que eu não ia, está lá, vai lá, compra a carne. Agora, quando você olha para o mundo no sentido espiritual, o mundo jaz no maligno. O mundo nos odeia e nós brincamos com quem nos odeia muitas vezes. A proposta de Jesus, nós vamos ver lá, não é que Deus nos tirasse do mundo, é que Ele nos livrasse do maligno. Mas nos livra do maligno para quê? Para que nós possamos literalmente orar e clamar pelas vidas que estão nas mãos do maligno, que estão presas por ele, que estão enganadas por ele, que estão vivendo um misticismo ao invés da espiritualidade, que estão em busca de um Deus que satisfaça todos os seus desejos, e não um Deus que os torne santos, que os torne separados, que mostre a eles: tome cuidado, você nasceu de novo, agora habita um Espírito em você, e não é qualquer Espírito, é o Espírito de Deus, ou seja, em outras palavras, agora Deus habita em você. A proposta de Cristo para nós, ela é muito pesada nesse sentido, porque Ele diz que eu tenho a mente de Cristo, Ele diz que você tem a mente de Cristo. E como que Cristo enxergou o mundo e eu não enxergo? Como que Cristo conseguiu dar aos apóstolos o privilégio de poder definir o que era uma seita herética, se introduzindo naquilo que nós chamamos de cristianismo, e o que era uma igreja que realmente servia ao Senhor? Por que nós não temos isso? Porque essa grande dificuldade que existe dentro do contexto, onde o cristianismo acaba se diluindo, como acabou-se ali pela Europa, por tantos lugares, que era tão fervoroso. Só que quando você estuda a história, você vê que o fervor era de alguns seres humanos, que inclusive mandavam matar se alguém não professasse que Jesus era o Senhor. Alguns mandavam matar porque diziam: batismo é jogando água na cabeça, e essa pessoa aí quer ser batizada por imersão, não é isso? Então amarre pedras no pescoço dele ou dela e joguem dentro da água e morram. Então, se nós não olhamos isso, nós nunca vamos definir para nós o que Jesus falou quando Ele disse: Pai, eu não quero que os tires do mundo, eu quero que os livre do maligno. O maligno, meu irmão, ele trabalha com misticismo. A nossa preocupação com relação ao maligno, eu já disse para vocês, será que o maldito ali vai me assaltar, vai pôr um revólver na minha boca? Será que o outro lá, eu estou aqui agora, o malandro vai entrar na minha casa? A preocupação de Jesus não é essa. A preocupação de Jesus é a minha mente. Satanás trabalha lançando dardos inflamados na mente daqueles que professam a Jesus como único suficiente Salvador. Para quê? Para que nós não façamos a obra que Deus delegou a nós. Então, nós não podemos fingir que textos como esse não falem conosco. Nós não podemos ouvir e dizer: não, tem alguma coisa errada, não pode ser uma só igreja, não pode ser uma só fé. Mas rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros, falando da igreja. A igreja precisa ser unida, a igreja tem o Espírito de Deus, mas nunca haverá união se nós permitirmos que o misticismo se infiltre dentro do contexto de igreja. Por quê? Aí louvor se torna simplesmente cantar. Qualquer lugar que você vai, você vê gente lá que você fala: você é crente? Não, por que você vem? Porque vai ter um show, eu vou cantar também. Ele canta lá. Aí depois você vai falar: você vai cantar os louvores? Não. Nós louvamos a Deus pelos seus atos gloriosos. A adoração é feita por Deus através de nós. A Bíblia diz que o Senhor procura aqueles que o adorarão em espírito e em verdade, esforçando-vos
esforçando-vos, lutando contra as potestades do ar, exortando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, ou seja, há um só Espírito, e há um só corpo e um Espírito, e como também fosse chamados, veja, na esperança de uma só vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então o batismo que ele se refere aqui não é o nosso batismo na água, está se referindo ao batismo de Cristo na cruz do Calvário. Ali foi o derramar do sangue de Jesus. Ele disse para os seus discípulos: vocês estão me pedindo para ficar uma direita e a minha esquerda, vocês podem passar pelo meu batismo? Nós podemos sim, vocês vão passar, mas por enquanto não. Então não é o meu batismo, não é o seu batismo. O que dá referencial para que a igreja nasça é o batismo de Cristo na cruz do Calvário, uma vez só. Ele morreu, ele derramou o sangue e trouxe a nós essa oportunidade de estarmos com ele. Mas irmãos, é muito pouco tempo. Eu só tenho 40 anos de novo nascimento. Imagina quanto tempo eu já perdi na minha vida. Quanto tempo. Com coisas tolas, talvez até acariciando o mundo, deixando de fazer o propósito de Deus na minha vida, me preocupando mais com pessoas fazendo mal comigo do que com Satanás, levando pessoas para o inferno, empurrando pessoas para o inferno. É muito delicada a situação de cada um de nós. Orem e vigiem. O Espírito, na verdade, está preparado, mas a carne é fraca. Voltando ali para o capítulo 17, ele vai dizer claramente para nós, a partir do verso 7, eu vou ler. Agora eles reconhecem que todas as coisas, veja, que me tens dado, provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente reconheceram que eu saí de ti e creram que tu me enviaste. E aí ele diz: é por eles que eu oro. Eu não oro pelo mundo. Jesus nunca brincou com o mundo. Quando ele diz mundo aqui, ele diz a mente satânica que rege as pessoas. Quando você vai para João 3,16, você vai ver ele dizendo: Deus amou o mundo. Ali ele está tratando de pessoas, habitantes do planeta. Ele ama essas pessoas e vai amá-las até o dia da sua volta. Mas é importante que eu e você pensemos: nós temos amado as pessoas ou temos amado o mundo? Nós temos orado pelas pessoas ou temos orado pelo mundo? O nosso desejo é ver pessoas que estão lá no mundo presas por Satanás na idolatria e tantas coisas, ou o nosso desejo é possuir as coisas que as pessoas que estão no mundo têm? Nós precisamos refletir sobre isso. Nós somos corpo, alma e espírito. Eles não. Eles só são corpo e alma. Enquanto uma pessoa não recebe o perdão do seu pecado, o seu espírito está morto. Não é que não exista o espírito dele, mas está morto. Ele não tem como ter uma noção clara do que nós estamos fazendo por ele. Então Jesus diz: eu rogo por eles, por esses que o Senhor me deu. Eu não rogo pelo mundo. A mente satânica que governa o planeta vai governar até aquele dia em que Satanás será preso por 1000 anos e o Senhor Jesus vai reinar nessa terra. Aí nós veremos como seria esse planeta se o pecado não tivesse entrado aqui. Aí nós veremos, porque nós ressuscitaremos, encontraremos com Ele nos ares e voltaremos com Ele para reinar dentro do contexto de terra. É isso que Ele espera de nós. Que nós façamos uma reflexão clara. Qual é a nossa esperança? O que nós temos orado? Qual é o nosso valor dentro do contexto desta terra? Olha o que Ele vai dizer para nós aqui. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas,
e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Essa é a oração de Jesus. Que nós possamos realmente identificar onde está o Espírito de Deus e onde está o misticismo, onde estão aqueles que desejam o Senhor, porque Ele é o Senhor, e onde estão aqueles que desejam o Senhor pelas coisas que ouviram falar que Ele faz. Ou seja, eu desejo que o poder dele realize aquilo que eu acho que é necessário para a minha vida. Nenhum ser humano deseja ser perdoado do pecado, porque nenhum ser humano sabe o que é o pecado, a não ser quando o Espírito de Deus se aproxima e ensina o que é o pecado. Então a proposta de Cristo ela é muito clara para nós. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, eu os guardava no teu nome, nesse nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, e ele vai dizer, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, algumas seitas vão dizer que isso já fora preparado por Deus antes da fundação do mundo. Ele já sabia do nascimento de Judas, e não é que Judas foi impulsionado pelo pecado dentro do contexto de terra, não. As seitas vão dizer que Judas nasceu para trair Jesus. Assim como eles dizem que Deus criou o diabo. Assim como eles dizem que Adão e Eva foram criados para pecar. Que ninguém pode fazer qualquer coisa se Deus não quiser que faça. Então, veja, Jesus disse sim. Só se perdeu aquele que me traiu, porque já estava escrito isso a respeito dele ali. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal, do maligno. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então veja, nós não somos do mundo. Nós somos pessoas que têm afirmado que tem um Espírito nascido, que ressuscitou dentre os mortos. Nós somos aquelas pessoas que têm dito, para quem quer que ouça, que nós conseguimos definir sim quem serve a Deus, quem não serve. Que nós, pelo que a boca de uma pessoa fala, nós conseguimos digerir, e dentro disso que fica dentro de nós ali, sendo, vamos dizer assim, moído, remoendo ali dentro, nós identificamos se essa pessoa tem o Espírito de Deus ou não. Essa é a proposta de Deus. Mas não esqueça, irmão, é muito pouco tempo de espiritualidade. É muito pouco tempo. Faça uma reflexão do tempo que você afirma ter nascido de novo. Pegue isso com clareza diante da Bíblia, faça o que Paulo pede, examine-se a si mesmo e veja que tipo de espiritualidade que tem permeado a sua vida. O que significa para você saber que você tem Deus habitando em você em espírito? Nós não podemos brincar disso. Oramos sim por aqueles que estão nas guerras, oramos sim por aqueles que estão presos, oramos sim pelas prostitutas, pelas lésbicas, pelos travestis, oramos sim pelos políticos, oramos pelos seres humanos.
Mas nós não podemos amar o mundo, porque o mundo nos odeia. O mundo odeia o Pai, odeia o Filho, odeia o Espírito de Deus. O mundo odeia Jesus Cristo. E nós, às vezes, passamos, como que pessoas que não reconhecem isso. Então, nós não odiamos pessoas, pelo contrário, nós oramos por essas pessoas, amamos, rogamos pela salvação delas. Mas é importante nós termos essa reflexão. Você tem um espírito que nasceu de novo. Não brinque com demônios que têm lançado no misticismo como sendo parte da igreja. O Espírito de Deus não se coaduna com o pecado. Então nós precisamos todos os dias rogar a Deus que nos perdoe. Que o Senhor abençoe a nossa mente, que nós vamos participar da ceia. Foi isso que Jesus fez naquele dia, reuniu pessoas, as quais diziam: eu sou discípulo. E ele falou algumas coisas para essas pessoas que seria duro para nós ouvirmos, ele dizendo. Então nós precisamos pensar claramente no que estamos fazendo da nossa vida. Amém? Convidar a Bom Cremas a vir aqui. Os dois irmãos que estão no mesmo banco aí, por favor. Vocês estão no mesmo banco. Reflita bem, irmãos, nisso que você ouviu, eu vou repetir bem o que eu ouvi também. Por favor. Enquanto elas iniciarem ali a canção, os irmãos, por favor, podem iniciar primeiro. Funciona? Funciona. Já está ali, né? Mas a proposta dele é sabermos claramente que nós não somos só corpo, somos alma e espírito também. Nosso espírito ressuscitou, por isso nós temos uma responsabilidade muito grande para vivermos a espiritualidade. Vamos comer o pão, lembrando que o corpo dele foi dilacerado por nós. Amém?
Senhor Deus, nosso Deus Pai, nós vamos agora, Senhor, em nome de Jesus, ao Senhor, agradecer, te louvar, e porque, Senhor amado, nós estamos aqui na tua casa, glorificando, Senhor amado, o teu nome, Pai, fazendo, Senhor amado, cumprir, ó Deus querido, esse mandato, ó Deus querido, que tu fizeste lá, Senhor amado, para que nós possamos participar do teu corpo, Pai. Ó Pai amado, obrigado, Senhor. Eu te agradeço desde já, Senhor, pela vida de cada irmão, ó Deus. Que esse mês que está começando, nós possamos fazer, Senhor amado, o Espírito de Deus renascer em nossas vidas, conforme nós estamos participando do teu corpo aqui, ó Deus. Que nós possamos fazer o teu Espírito, Pai, participar, crescer e andar junto conosco, Senhor, nos dias da nossa vida, Pai. Nesses dias tão difíceis, ó Deus, nós estamos tão atribulados, Deus, que nós olhamos para os noticiários, para as notícias, ó Deus, vemos, ó Deus querido, se cumprir todo dia a tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor. Ó Senhor, abençoa a tua igreja aqui na terra, não só Nova Jerusalém, mas sim, ó Deus querido, todo o corpo de Cristo na face da terra. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus então colocar-se, prega os discípulos e fala a respeito da nova aliança, que agora é eterna, e nós somos as testemunhas, dessa nova aliança. Nós temos dito que a nossa vida mudou mesmo, radicalmente. Hoje nós temos uma visão super diferente sobre Deus, sobre Cristo, sobre salvação, sobre morte, porque o Espírito de Deus habita em nós. Amém? Bebamos então, lembrando o sangue de Cristo derramado. Santo Eterno Deus, mais uma vez, Senhor, te damos graça pelas suas misericórdias, Senhor, pela tua palavra, Pai, que o Senhor tem nos ensinado, tem aplicado, Pai. Naquela conversa com aquela mulher samaritana, Senhor, naquele poço de Jacó, Pai, o Senhor disse que a hora vem e a hora é agora em que os verdadeiros adoradores te adorarão em espírito e em verdade. Santo Deus, desde o dia que nos convertemos, Pai, nós continuamos ainda assim trazendo coisas do mundo, Senhor, defendendo causas que não são tuas, Senhor, e se afastando de Ti, Senhor, através desse misticismo que Satanás tem lançado em nossas vidas. Santo Deus, continue nos agraciando, Pai, continua abrindo nossos olhos, Senhor, para termos visão espiritual, Senhor, para defendermos as coisas que o Senhor tem nos ensinado, Senhor, que possamos estar, Senhor, levando a Tua palavra até que todos que ainda vão ouvir, que serão salvos por Ti, Pai, venha recebê-lo, Pai. Venha abrir nossas mentes, Senhor, venha dar entendimento, venha dar sabedoria, Pai. Te louvamos, Pai, porque pelas suas misericórdias, Pai, que o Senhor morreu naquela cruz por nós, Pai, e depois disso o Teu Espírito possa habitar em nós. Louvado seja o Teu nome, toda a honra e glória seja dada a Ti, Pai. Amém. Amém, amados. Estamos encerrando então o nosso culto. Jesus abençoe. Uma semana maravilhosa para todos. Desejo aí uma semana maravilhosa para quem está ao seu lado também. Amém? Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, irmão. Opa.
abençoe. Boa semana, viu, querido? Deus abençoe, viu? Tá bem. Tá? Hoje ela não veio, a Letícia, quando ela vem, né, tira um pouco da energia da gente, né? Você fica lá. Não para. Tá? Mas ela tá bem também, Letícia. Ela terminou o R1, agora vai pro R2 agora, né? Amanhã começa o R2 já. Lá na Marigá. Bom, hein? Pega o Mário Gatinho. Agora, ali, vai sair agora vai o terceiro, o R3 eu não me canto. ótimo também, né? Vamos ver. Pegar ali. Vamos, pastor. Vai, dá um abraço deles lá por mim. Tá, Despedir tá, aqui. pastor. Amém. Amém, irmão Deusdete, estamos em oração pela sua vida, né? Pela vida da irmã Fátima, vocês fazem muita falta aqui, viu? Não esqueçam, clamando mesmo para a melhora de vocês, poder estar conosco aqui. A Aline também, irmã, que o Senhor fortaleça, né? Te dê força por esse momento tão difícil que vocês estão passando, né? Também está ali, deixa eu ver aqui, lá da casa da irmã, deixa eu ver, tem uns que somem aqui, eu não consigo ver. Lá da casa do irmão Reginaldo também, né? O Felipe, a Maria está lá, a Lidiane. O Senhor abençoe muito a vida de vocês, o Reginaldo. Melhoras aí. Semana que vem, se Deus permitir, vamos estar juntos aqui. Quem mais está aqui? A Aline também, o Yuri, né? Participando com a gente. A Érica também está com a gente aí, a Érica Terto, né? Irmã da Aline. Abração no Afonso, nos filhos, todos aí. Amém? A Thaís também, né? Hoje não estão aqui conosco, o Elias e a Thaís, mas estão participando. Jesus abençoe. Espero que esteja tudo bem com vocês aí também, tá? Fiquem todos na paz aí. Amo muito todos vocês. Se tiver ao meu alcance, estou sempre à disposição, tá? Tem uns que eu não consigo ver, passa aqui, mas eu acho que eu falei todos aqui.